Está ouvindo o programa EBD no Rádio. Muito bem. Depois dessa linda canção aí, com a canção tema, né? Uma canção tema, né? EBD, aprender na EBD, tá certo? Depois dessa canção tema, eu quero te convidar para estar na escola dominical, tá certo? Nesse domingo que vem. Meus irmãos, já começando aqui a nossa apresentação dos nossos conteúdos, eu quero começar, você que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, Ribamar Nogueira, nosso muito obrigado por sua companhia, tá certo? Já está nas minhas mãos aqui a lição dos nossos pré-adolescentes. Pré-adolescente, que é uma classe na escola dominical, que vai dos seus 11 aos seus 12 anos, que nesse trimestre está estudando, recebendo o batismo no Espírito Santo, tá bom? E a lição de número 10 é a próxima lição que vamos estar estudando na nossa escola dominical. Essa classe vai estar estudando esse tema, com um tema que diz o seguinte: o batismo do Espírito Santo e a santificação do crente. E o texto áureo para essa lição se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21, tá certo? E o objetivo dessa lição, meu prezado irmão, amigo, que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, também no nosso aplicativo, também na 87,9. O objetivo dela é entender que Deus é santo e exige a consagração dos seus filhos. Compreender que a comunhão com Deus requer abandono do pecado e ressaltar que o Espírito Santo auxilia o crente na santificação. Sem a ajuda do Espírito Santo, fica impossível, meu amado irmão, minha amada irmã, de nós nos tornarmos santos na presença do Senhor, nosso Deus. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele que capacita, Ele que nos ajuda, Ele que nos auxilia em tudo, e a Bíblia diz que Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, e Ele intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Então esse é o nosso objetivo da nossa lição dos nossos pré-adolescentes, tá bom? Ainda mais nessa lição dos nossos adolescentes vão aprender que Deus fica feliz quando vê um filho dele obediente, dedicado à sua obra. Vamos aprender ainda que obedecer é um princípio bíblico muito importante para uma vida abençoada, e que aqueles que produzem o fruto do Espírito Santo desenvolvem um relacionamento de unidade com Cristo, tá bom? Então esse é o nosso objetivo e esse é a nossa meta para essa classe de adolescente, tá bom? Então aqui mostrando para vocês, você que está nos acompanhando no nosso Facebook, Ribamar Nogueira, nosso muito obrigado, tá certo? Quero abraçar nesse momento o Araújo Costa, que é um ouvinte número 1 nosso aqui, da nossa programação, que está conosco nesta oportunidade, ligadinho aqui na nossa programação. Meu querido irmão, eu tenho aqui nas minhas mãos esse outro conteúdo da nossa escola dominical, tá certo? Que é a classe dos nossos adolescentes, né? Essa classe é a classe de 13 a 14 anos. Note que é uma sequência de idade, um ano após o outro, tá certo? E nesse trimestre eles estão estudando as grandes cartas para nós. Portanto, as epístolas gerais, né? Essa lição dos adolescentes. E já estamos chegando à lição de número 10. Olha só como o tempo passa rápido, como o tempo voa, meu querido amigo. Como dizia uma propaganda antiga, né? Que tinha aí do Banco Bamerindo, que dizia que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Assim somos nós, o tempo passa, o tempo voa e nós, os cristãos, continuamos numa boa. Não importa a situação, não importa o contexto que estamos vivendo, Deus está conosco. Se Ele está conosco, estamos numa boa. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, tá bom? Na lição de número 10, os nossos adolescentes, vai estudar, vamos conhecer a segunda carta de João. Na segunda carta de João. E o objetivo dessa lição, meu irmão, é mostrar aos nossos adolescentes uma visão panorâmica da segunda carta de João, tá certo? Não somente isso, mas também revelar, não é, a relação entre a verdade e o amor na fé cristã, tá certo? E por fim, o objetivo dessa lição, você que está nos acompanhando no Facebook, deixa eu mostrar aqui para você, tá bom? Então aqui a capa dessa lição maravilhosa, lição de
adolescente, que é dos 13 aos 14 anos, tá bom? E por fim, destacar como devemos lidar com os falsos mestres, tá bom? Então, esses são os dois conteúdos da classe de pré-adolescente e da classe de adolescente, tá bom? Leonardo vai já tocar uma canção especial, e essa canção eu quero oferecer para os nossos irmãos coordenadores, secretário aí da área 2. Ainda na área 1 ficou faltando aí a nossa congregação Sol da Justiça, né? Um abraço ao irmão Josué. A nossa secretária lá e coordenadora é a irmã Maria José. Um forte abraço à irmã Maria José e a todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical da Congregação Sol da Justiça na área 1. Ainda na área 2, eu quero abraçar a sede aí, fica na Frei Solano, abraçar todos os meus irmãos da sede, meu querido irmão Reinaldo, é o dirigente aí na Frei Solano, a nossa secretária, a irmã Vilani, e os nossos coordenadores, irmã Mônica, esqueci agora o nome do rapaz, meu Deus do céu, esqueci agora o nome dele, foi dirigente conosco, já foi dirigente, esqueci, deu branco agora, tá? Mas a irmã Célia é a nossa coordenadora, é a nossa secretária, e a irmã Mônica é a nossa coordenadora. Ainda na Manaim, na área 2, eu tenho aí meu amigo Leonardo, meu amigo Leomar, eu tenho a congregação Manaim. Manaim fica aí na Coelho Dia, no bairro Coelho Dia. A Bet Shalom fica na congregação, no bairro Frei Solano, tá certo? E na Coelho Dia eu tenho os coordenadores Josanias e o coordenador Gesiel, tá certo? E o nosso dirigente lá é o pastor Jorge, tá certo? Jorge de Castro. Um abraço a todos aí da Manaim, na Coelho Dia. Aí na área 2 eu tenho a Shekinah, Shekinah que fica aí no Novo Bacabal. Nosso muito obrigado. Meu coordenador lá, nossa coordenadora lá é a irmã Francileude, a secretária a irmã Merijane, e o dirigente é o irmão, rapaz, agora deu um branco no nome do irmão lá, é o irmão Ednilson, irmão Ednilson, lembrei aqui, tá bom? Na Semente de Davi eu tenho aí o Júnior, secretário e coordenador, e o dirigente é o meu amigo Gil Clécio, e o Leonardo vai tocar essa canção agora para todos os professores e alunos da área 2. Muito bem, depois dessa canção aí, oferecimento especial para a nossa amiga irmã em Cristo, Adelaide, né, que está ligado com a gente aqui no nosso Facebook. Nosso muito obrigado, tá certo? Essa canção especial que nós acabamos de tocar aqui dentro do nosso programa é para você que está nos acompanhando aí no nosso Facebook, né? Facebook Ribamar Nogueira. Vamos lá, minha gente, vamos lá, tá certo? Sintonize aí, tá certo? E seja abençoado nesta manhã com as lindas canções que estamos tocando aqui, canção tema aí da nossa escola dominical, né? Lembrando a você da importância dessa importante instituição de ensino. Muito bem, voltando aqui, tá certo? Essa instituição de ensino que a igreja disponibiliza para ensinar os nossos irmãos, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, tá? E o conhecimento é a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas, o conhecimento que muitos têm hoje para ter, digamos assim, se perde no seu conhecimento que está adquirindo para si próprio, né? Mas o conhecimento que a Bíblia nos chama a conhecer é o conhecimento de Deus, o conhecimento perfeito, o conhecimento santo e o conhecimento sadio, tá? E se você é um estudante da Bíblia, então você é um teólogo, tá certo? É um teólogo, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E na escola dominical, nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então não perca nesse domingo agora que vem, portanto, a escola dominical e seja ricamente abençoado. Quero abraçar aqui o meu irmão Jailson Carvalho, ligado com a gente no nosso Facebook. Obrigado, Jailson, por sua companhia aqui no nosso Facebook. Obrigado por você estar nos assistindo. E para você que está aqui no nosso Face, quero mostrar a capa da lição de juvenis, que é mais uma classe da nossa escola bíblica dominical, que é dos 15 aos 16 anos, né, dos 15 aos 16 anos, que esta lição desse trimestre é estudando, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais, tá? Essa classe é para todos esses alunos que já estão saindo da fase de adolescência, entrando na juventude, né? A CPAD, o setor pedagógico, dividiu a adolescência em 3 faixas etárias. A pré-adolescente, que é saindo da fase
da infância para a pré-adolescência, que é dos seus 11 aos 12 anos, e o adolescente dos 13 aos 14, e o juvenis, que é de 15 a 17 anos, tá bom? Então, nessa lição, nesse trimestre, estamos chegando à lição de número 10, que nós estamos estudando aqui dentro da nossa escola dominical, né? Essa lição de número 10, ela vai falar aos nossos adolescentes o seguinte tema dessa lição, que é uma carta para você, tá? E o objetivo dessa lição, meu querido irmão, é chamar os nossos adolescentes a conhecer as epístolas gerais, que são os escritos paulinos, tá certo? Que traz muito conhecimento, muita coisa esclarece muito acerca do Evangelho, tá? E a lição, o objetivo é compreender acerca do contexto da primeira carta de João e o seu tema central, demonstrar a mensagem de estímulo do apóstolo aos jovens, não é? E o que acontece quando a igreja existem líderes mercenários. Mostrar importante despertar nosso adolescente a mensagem do apóstolo João, que é uma mensagem voltada para o nosso jovem, tá certo? Compreender que a igreja deve despertar quanto à questão de conhecer a mensagem dos mercenários, dos lobos que estão aí, vou usar a expressão por minha conta, que estão aí no mercado, né? Porque hoje o mundo gospel, infelizmente, essa é a realidade, virou um mercado, né? Mas a mensagem do Evangelho, ela continua a nos despertar. Para isso que você precisa conhecer o Evangelho, conhecer a Sagrada Escritura, para não cair nessa teia de aranha que o mercado está aí oferecendo, né? Nem tudo que se chama por Deus é de Deus. Ah, irmão, mas ele está falando no nome de Deus. Sim, mas não é de Deus. E para isso você precisa ter esse conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, tá certo? Para que você possa defender a sua fé, guardar a sua fé e ficar protegido contra esses falsos mestres e esses falsos mercenários. Repito mais uma vez, mercenários que estão aí no mercado vendendo o evangelho barato, vendendo o evangelho falsificado, que não é o evangelho que está nas Sagradas Escrituras. E para isso, meu irmão, o antídoto número 1 é o conhecimento, e o conhecimento das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Um abraço, meu amigo Oséias Alves. Oséias Alves, a gravata nova, é verdade, é a gravata nova. Tá aqui no Face dizendo que minha gravata é nova. Verdade, meu amigo Oséias. Um abraço a você, um abraço à irmã Andréia e um abraço à suas filhinhas, tá bom? Onde música, Léo? Dentro do nosso programa voltamos aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, nesta manhã de terça-feira. Um abraço especial a todos nossos ouvintes, né? Acompanhando tanto pelo Facebook, Ribamar Nogueira, como também pelo nosso aplicativo. Ah, irmão, eu não tenho ainda o aplicativo. Pois, meu irmão, não perca tempo. Baixa aí no seu celular, tá certo? E fique sintonizado o dia todo em boas músicas, em boas canções, reprise aqui dos nossos programas, da nossa grade, da nossa programação, tá bom? Baixa aí AD Bacabal, tá certo? O nosso aplicativo, e fique aí sintonizado o dia todo no que há de melhor na música evangélica e também na palavra de Deus, tá bom? Baixa aí, vai no Play Store, baixa aí o nosso aplicativo e fique aí sintonizado. Tá certo? Essa música que nós tocamos agora dentro do nosso programa é um oferecimento especial, especialmente para os meus irmãos da Área 3. A Área 3 compreende a Filadélfia, Oásis de Deus, Kadosh e Monte Gerezim. Filadélfia fica ali no Bairro da Areia. Nosso dirigente lá, o meu amigo Adriano, coordenadora, a irmã Cris, irmã Maria Raimunda e a nossa secretária, a irmã Samira e a irmã Samira, tá certo? A nossa secretária lá na nossa escola bíblica dominical no Bairro da Areia. Na Oásis de Deus, um abraço especial ao meu irmão Wilton, que é o nosso coordenador lá, e a nossa secretária, a irmã Vilma. Na Kadosh, o meu irmão Humberto, é o nosso coordenador lá, também o nosso secretário, tá bom? Um abraço, tá certo, a todos esses irmãos. E um abraço ao irmão Tiaguinho, dirigente aí da Monte Gerezim, tá certo? Meus irmãos, temos na minha mão aqui a nossa terceira classe, a nossa quarta classe da nossa escola bíblica dominical, que é a nossa classe dos jovens. Você que está nos acompanhando aí no nosso Facebook, tá aí, mostrando aí para você a imagem da nossa lição, tá certo? E ela está estudando nesse trimestre o tema Sejam Firmes.
ensino sadio e caráter santo nas epístolas pastorais. Você note que desde pré-adolescente até juvenis é uma sequência de conteúdos, né? Estão linkados uns aos outros os temas da lição, que são as epístolas pastorais, tá certo? E as cartas pastorais de Paulo, tá bom? E essa lição é: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Estamos chegando na lição de número 10, que vamos estar estudando a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, né? E o texto da nossa lição, dessa leitura, o textuário de base para a leitura dessa lição está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, tá certo? E o nosso objetivo dessa aula, que os professores deverão alcançar e imprimir aí nos seus alunos, o objetivo número 1 é mostrar a firmeza da fé de Paulo, tá certo? O objetivo número 2 é compreender por que Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé. E objetivo número 3, saber que vivemos tempos trabalhosos e que precisamos, sobretudo, trabalhar nessa lição. Professor, se me permita dar uma orientação aqui para você. Trabalhe nessa lição com os nossos alunos dessa faixa etária, dos 15 aos 17 anos, que é um período que vai dos 18 aos 24 anos, perdão. É um período onde o nosso jovem vai entrar na faculdade, vai entrar nas universidades, e eles precisam ter uma fé firme, uma fé sólida, uma fé concisa na palavra, para que eles vão enfrentar vendavais de teorias e mais teorias que vão procurar afastar eles da fé genuína, da fé bíblica, né? Que eles possam dizer, como disse Paulo: eu sei em quem tenho crido. Então trabalhe nessa lição, querido professor, explore bastante o ponto importante que foi a firmeza na fé do apóstolo Paulo teve, que enfrentou todos os obstáculos, enfrentou todas as adversidades, mas mesmo assim não abriu mão da sua fé. Porque, queridos irmãos, olha, é grande o número de jovens que entram na faculdades, crentes, jovens cristãos, que entram na faculdade, na universidade, e logo depois, a sua fé é abatida pelas teorias, pelos ensinos heréticos, pelos ensinos que são contrários às Sagradas Escrituras. É por isso que tem um segmento religioso, que não vou dizer aqui o nome, mas que ele estimula os seus adeptos a frequentar a faculdade, a ter conhecimento secular, justamente prevendo guardar esses jovens. Mas esse não é o método correto de guardar a fé desses jovens. Pelo contrário, o método correto é fortalecer a fé deles, para que eles entrem na universidade crentes e saiam ainda mais crentes, né? Que eles entram firme na palavra e que saiam mais firme, mais sólido e mais confiante no Deus a quem eles servem, no Deus a quem eles dão toda a honra e toda a glória, tá bom? Leonardo, vamos de música dentro do nosso programa e eu volto já trazendo conteúdo da lição dos adultos aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o nosso programa EBD no Rádio. Estava aqui há pouco interagindo com os meus irmãos que estão no Facebook, nos acompanhando, tá certo? Um abraço à irmã Tereza, Tereza Santos, tá certo? Ao irmão, a todos vocês ligados com a gente nesta manhã de segunda-feira. Você, a irmã Deilde, tá certo? Irmã Raimunda Manso, a irmã Raimunda Freitas, em São Paulo, grande capital, Guarulhos, tá certo? Também ligado com a gente aqui através do nosso Facebook e através do nosso aplicativo. A garganta quer me deixar aqui na mudez, sem voz. Então aqui um pouquinho de água, ver se melhora aqui a garganta. Vem com a família pra Muito bem, voltando, Leonardo, vem para a EBD. Meus irmãos, estamos trabalhando na nossa escola dominical nesse terceiro trimestre de 2023. Nós estamos trabalhando a lição que tem como tema, deixa eu mostrar aqui para meu irmão que está no Facebook, olha aqui, tá certo? A lição da classe dos adultos, essa belíssima lição, que tem como tema
a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E aí já estamos chegando, meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos chegando, portanto, aí na nossa 10ª lição, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. O nosso texto áureo dessa lição está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, tá certo? Que nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, tá certo? E a nossa verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E a nossa lição, como sempre, ela é composta com 3º ponto, né, com 3 pontos. O primeiro ponto vai falar do sofrimento exterior do homem, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo, a esperança do crente. E o tópico número 2 vai falar a renovação interior, né, o fortalecimento diário, o eterno peso da glória, a visão da eternidade, é o 3º ponto. O 2º ponto, o 3º ponto vai falar sobre os desafios de hoje, cultura secularista, relativismo doutrinário, a batalha espiritual e, por fim, a nossa conclusão. Meus irmãos, nessa lição, além de tudo isso, é interessante falar e dizer que vamos fazer uma distinção entre o homem interior e o homem exterior, tá certo? Porque um está ligado ao outro. A saúde espiritual do homem exterior, tá certo? Ela vai estar condicionada à saúde do homem interior. A Bíblia Sagrada, ela fala claramente da nossa composição. Nós, assembleianos, a doutrina pentecostal, ela envolve a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Bem, tem algumas doutrinas que diferem, que acreditam apenas na dicotomia, alma e corpo, ou espírito e corpo, mas nós acreditamos nisto. E o homem, para estar bem diante de Deus, para estar sadio diante de Deus, ele precisa estar com essa tricotomia sadia. Corpo. Como é que você cuida do seu corpo? Não é? Agora, se você for consultar, qualquer consulta médica, né, ele vai dizer: faça caminhada, faça exercício físico, se alimente corretamente, trate o seu corpo corretamente. Então, é dessa forma que você trata o seu corpo, a sua matéria, que é o invólucro da alma e do espírito. Cuidando com caminhada, com exercício físico, não maltratando o seu corpo, tendo uma alimentação sadia, tendo uma alimentação correta. Agora, a sua alma e seu espírito, o seu tratamento, que é o homem interior, já é diferente. Você precisa também, assim que você dá o tratamento ao seu corpo, porque a nossa lição de hoje é a renovação cotidiana do homem interior, tá certo? E essa renovação desse homem interior, ela passa também por exercícios. E que exercícios são esses, irmão Ribamar? Exercícios espirituais. Exercício número 1, que você não pode deixar de ter essa renovação cotidiana desse homem interior. É a busca inconstante por Deus. É a busca inconstante do ser chamado Deus. E como você vai atrás dessa busca? Leitura da Bíblia. Irmão, está aqui uma regra simples para você manter o seu homem interior renovado todo santo dia. É a busca por Deus, é a leitura da palavra de Deus. E aqui eu chamo a atenção nesta manhã para os cristãos, né? Que precisam estar com esse homem interior renovado. Irmão, não negligencie a leitura da palavra. Irmão, não deixe de lado o seu culto doméstico. Daqui regra, o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia já diz isso. E o povo perece por falta de coisas simples.
Nós vemos hoje uma fraqueza espiritual no meio da igreja sem tamanho. Nós vemos hoje muitas pessoas frias espiritualmente, o seu homem interior abatido. A igreja vive esse momento, felizmente, essa realidade. A igreja vive essa frieza espiritual, que é um exemplo. Os nossos cultos, nós nós o denominamos de pentecostais, e nós, Assembleia de Deus, somos pentecostais clássicos, históricos. Que bom que se diga isso, porque hoje quando se fala em pentecostal, vem na mente, na ideia, essas loucuras, essas bizarrices que acontecem em alguns cultos. Não, pentecostalismo não é nada disso. Pentecostalismo é totalmente diferente, tá certo? É se deixar ser usado pelo Espírito Santo, se deixar ser cheio do Espírito Santo, mas você está no controle a todo momento em todas as ações. Então os nossos cultos pentecostais são cultos regados com fervor espiritual. E hoje nós não estamos vendo esse fervor espiritual. É a culpa de quem é? É do líder que é frio? É do líder que está com a frieza? Não, muitas vezes necessariamente não é os líderes que estão à frente, mas sim a igreja, porque a igreja reflete, a igreja, o corpo docente da igreja, reflete no corpo da igreja, sabe? E aí ao contrário disso, dessa frieza desse homem interior, nós vemos hoje muitos líderes religiosos, em vez de levar o povo para a palavra, de fazer o povo mergulhar nas profundezas da palavra, aí começa a fazer cultos diferentes, né? Cultos animados, culto avivado do homem. Que se diga isso de passagem, do homem. Porque se o povo se voltar para a palavra, meu irmão, o povo vai ser avivado. Não vai precisar você estar todo culto chamando um cantor diferente, todo culto trazendo um pregador diferente, todo culto chamando o irmão para fazer isso. Tá? E há casos bizarrices de até alguns líderes que contratam os pregadores e dizem o que querem que eles façam para animar o povo. Mas eles se esquecem do principal, do fundamental, meu irmão Leomar, que é animar, reavivar o homem interior. Né? A renovação cotidiana do homem interior, que é o tema da nossa lição do próximo domingo. Esse homem interior está renovado. Levar você líder, você dirigente, você pastor, leva o seu povo, leva a sua igreja ao conhecimento da palavra. Não menospreze o ambiente do culto, que é fundamental e importante para que esse avivamento aconteça. Tá certo? Há cultos que infelizmente não se pode chamar de culto. Acontece tudo nesses cultos, menos a explanação da palavra. Então o homem interior ele precisa estar avivado. E esse homem interior estar avivado é com a palavra, leitura da palavra, consagração diária, jejum. Tá certo? Jejum. Tem muita gente passando fome hoje no nosso cotidiano, colocando poder sobrenatural no jejum, quando o poder do jejum que ele tem na minha vida e na sua vida é nos levar à presença de Deus. O propósito do jejum é nos mortificar, é mortificar o eu, mortificar a carne, para que eu fique sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então a igreja precisa passar por o homem, a igreja precisa passar por este avivamento interior, a renovação cotidiana desse homem interior que infelizmente está fracassada, não diria fracassada, mas está fragilizada por algumas causas. E a causa número 1 que traz esse sofrimento espiritual na vida do homem, a causa número 1 é o pecado original. Deus criou tudo perfeito, meu irmão, tudo bom. No entanto, por causa da queda, uma das consequências do pecado foi que o homem passou agora a sofrer, né? E a vida humana passou a passar e a experimentar esse sofrimento. E esse sofrimento, com certeza, está atrelado a essa frieza espiritual. A segunda causa que o homem se encontra que precisa desse cotidiano ser renovado é a causa por pecados pessoais. Isso leva à frieza espiritual, leva a essa falta do interior do homem cotidiano. O homem perde esse desejo de buscar, essa busca por esse Deus, tá certo? Os nossos pecados pessoais, não podemos negar que também podemos sofrer pelas escolhas erradas que tomamos na vida. Israel, por diversas vezes, por causa das atitudes erradas, tá certo?
entrou em colapso, digamos assim, em situação calamitosa. Muitas vezes essa frieza espiritual está batendo na sua vida, e que se o homem interior estar afetado, são por decisões erradas dos seus próprios pecados, tá certo? E nós precisamos mudar esse quadro, irmão. Nós precisamos mudar este quadro, porque esses últimos dias que estamos vivendo na face da terra, a igreja precisa estar avivada, o nosso homem interior precisa estar avivado. Porque sem esse avivamento, nós não buscamos a Deus. Sem esse avivamento, nós não buscamos a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Renovação cotidiana do homem interior passa por tudo isso. Abandono do pecado, pecado original, pecado pessoal, tá certo? Irmão e mamãe, nós estamos no mundo, é verdade. Nós estamos, mas não somos do mundo. Aí está a diferença em estar e em ser. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E nós, como cristãos, precisamos entender isso, irmão. Precisamos não nos contaminar pelos pecados que aí está, que nos faz sofrer e que nos faz abater o nosso homem interior. Mas esta manhã, querido irmão, querida irmã, a nossa lição da nossa escola bíblica dominical vai nos chamar sobre essa perspectiva, tá certo? De que nós, como homens de Deus, precisamos estar fortes e firmes, porque somos filhos de Deus. E precisamos estar imune a esses sofrimentos que eu posso evitar. Tá certo? Então finaliza aqui nesta manhã essa reflexão sobre esse conteúdo da nossa escola bíblica dominical que vamos estar estudando no próximo domingo. A renovação cotidiana do homem interior. O seu homem interior precisa estar renovado, precisa estar firmado em Deus, porque eu vou usar aqui uma expressão minha, porque vamos enfrentar chumbo grosso aí pela frente, tá certo? Estamos enfrentando chumbo grosso nesse mundo aí. Satanás está vindo para cima de nós com gosto de gás, está com todas as suas artimanhas e com todas as suas astúcias. E o seu homem interior precisa estar avivado, porque senão você vai cair nessa guerra, você vai cair nessa batalha. Que Deus em Cristo te abençoe e que vá, aqui é só um aperitivozinho, meu irmão, só uma coisinha básica. Vá na escola dominical no próximo domingo, você vai aprender muito mais sobre este conteúdo e sobre esta lição.